Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo, evangelista Vitor Reis, para quem não me conhece. Eu vim aqui contar meu testemunho, né? Para edificar a vida de muitos jovens que hoje se encontram, né, na mesma situação, talvez, que um dia eu estive. A minha vida, né, desde pequeno foi um pouco complexa, né? Muito cedo, né, já envolvido, né, com crime, né? Era uma criança muito rebelde, né? Não queria ouvir a mãe e o pai, né? Quando o pai dizia não e a mãe dizia não, mesmo assim eu ia fazer o errado, né? Uma criança muito rebelde, já crescendo com muita rebeldia, né? Saí dos estudos muito cedo, né? E depois que eu saí dos estudos, saí da escola, comecei a me envolver com pessoas, né, que não queria, né, nenhum propósito, nenhum futuro na vida. Acabei me envolvendo com coisa errada, né? Acabei me envolvendo também com uma pessoa, namorei essa pessoa e criei um sentimento por ela. E por a gente não dar certo e a gente ter separado, eu acabei me revoltando também. E fui descontar isso muito novo, né? Um moleque novo, cabeça dura, sem experiência. Acabei entrando no crime, né? Comecei a assaltar muito novo. Comecei a traficar também, muito novo. Com meus 14 anos de idade, comecei a me envolver com tráfico, né? Comecei a traficar na comunidade onde eu moro mesmo, né? E assaltava a mão armada e também eu traficava muito novo, né? E muito novo já fui pra casa de recuperação, ou melhor, pra casa pra FEBEM, né? Que muitos conhecem como FEBEM. E eu me lembro uma cena que me marcou muito, que foi uma cena que ficou muito marcada assim pra mim, assim, foi um marco na minha vida quando, né, eu estava de moto, eu mais um menino, né, que a gente roubava junto, e a gente acabou sendo abordado pelos polícias. A moto era furto, né, era produto de roubo, e ele não soube dar fuga, né, acabou que a gente foi preso. Eles colocou eu atrás da viatura, me levou até a minha rua, que é onde eu moro, e eu tava lá atrás da onde eles colocam a pessoa quando vai presa, coloca atrás da viatura lá, você fica naquele corrozinho do carro lá. A pior coisa pra mim foi ter visto minha mãe olhar aquela cena. Ela olhou pra mim lá dentro. Foi um baque tão forte pra vida dela que ela desmaiou. Eu não esqueço até hoje, ela desmaiou na cena. A rua lotou de pessoas, a minha mãe desmaiando. Acho que foi o pior desgosto da vida dela aquele dia. E pra mim também foi muito triste, eu chorei muito dentro daquela viatura naquele dia, né? Mas como um moleque cabeça dura que não queria ouvir nada, né? Fui pra casa, pra FEBEM. Fiquei lá, na primeira vez fiquei 15 dias, minha mãe foi lá e me tirou de lá, né? Mas como eu disse, um moleque cabeça dura, acabei voltando pro crime. Continuei traficando, né? Continuei roubando. E nesse meio tempo que eu me afundei de novo, né? Teve vez que eu tava de moto, teve uma vez que eu tava dando fuga na polícia. A polícia vindo atrás de mim, eu na fuga, né? Que a moto era roubada, a gente dando fuga ali. E a polícia começou a atirar. Começou a disparar a bala da arma de fogo. Eu só sentia aquele arrepio, sabe? Parece que aquele dia eu ia morrer. Mas o tiro não pegou. Como outras vezes também, que a gente foi assaltar, quando foi abordar a vítima para poder roubar, né? A vítima era um policial. Nesse dia o policial pulou da moto, sacou a arma. Aí o cara que estava no piloto da moto, ele fez a volta na moto. E eu era o garupa, eu senti o tiro vindo nas minhas costas, só que ele apertou, não saiu nenhuma bala. Parece que ele apertou assim, mas não saiu bala. Aquele dia era pra nós morrer também. Mas o Deus, ele sempre guardando, né? Porque meus pais pastores, minha mãe missionária, sempre orando por mim, né? E eu sabia que um dia eu ia me converter a Cristo. Eu sempre falei pra Deus, um dia eu quero me converter, mas no momento certo, que a gente acha que é na nossa hora, né?
Esse dia também eu senti como se fosse o espírito da morte me rondando, né? Teve muitos episódios assim também. Já teve vezes que eu fui assaltar e a gente roubou a moto, já tava em cima da moto também. A moto disparou o alarme. Aí a gente correu para dentro de uma mata e os policiais achou nós lá dentro com revólver e tudo. Os policiais fez a gente tirar a roupa toda, ficar só de cueca. Falou para nós pular no rio que ele ia matar nós lá dentro. Cortou tudo nossa roupa com a faquinha lá, cortou nossa roupa, cortou o tênis, jogou no rio, falou para nós pular no rio, que ia atirar na gente. Aquele dia eu pedi para Deus mais uma chance. Deus, me dá uma chance, me guarda, que eu preciso de mais uma chance. E aquele dia eu pulei no rio junto com o moleque que tava comigo. Eu senti que Deus me guardou. Eles não atiraram nem nada, só saíram rindo, né? Foi mais um livramento de Deus pra minha vida. Como outras vezes também, né? Muito episódios assim, mas estou contando pra vocês rápido aqui, pra vocês entenderem o que Deus fez na minha vida, né? Isso ainda foi o básico, né? Teve muitas outras vezes, né, que eu me envolvi também no tráfico, né? E as próprias pessoas do tráfico tentou armar armadilha pra mim cair, né? Me roubava, né? Pro B.O. cair em cima de mim e eu acabar pagando, né? E eles vinham pra cima de mim, querendo me cobrar. Mas Deus sempre me guardou, Deus nunca deixou ninguém tocar, né, na minha vida, né? Por isso que eu tô aqui hoje, né? E assim, eu continuando nessa vida, com meus 17 anos, né? Eu tava em um roubo, num assalto, num arrastão. E acabei, nesse arrastão, a gente dando fuga na polícia. Eu acabei sendo preso, só que dessa vez, né, eu fiquei um tempo na casa de operação, na FEBEM, né? Falo casa de operação, porque lá você passa só um tempinho, né? Eu acabei ficando lá um pouco, lá na FEBEM, e depois de lá eu fui transferido pra cadeia. E na cadeia o negócio é mais estreito, e lá eu passei um processo terrível, né? Lá eu cheguei dormindo perto do banheiro, assim, o banheiro todo sujo, cheio de bactéria. Tinha muita gente ali com muitas tumor no corpo, essas coisas, tuberculose. Uma cela muito pequena, com mais de 60 caras. E eu ter que dormir no banheiro, perto do banheiro, fedendo, todo sujo, tudo molhado. Ali eu vi que o negócio era estreito, os ratos passavam em cima de nós. E a comida que eles forneciam pra nós, às vezes, eram os funcionários da cadeia que fazia. E eles colocavam gilete pra tentar matar nós. Então nós tínhamos que abrir a marmita, mexer no arroz para ver se não tinha gilete, alguma coisa. E foi muito complicado viver assim. E foi quando eu coloquei na minha cabeça, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu fiz um propósito com Deus dentro da cadeia. Eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ficar firme, eu quero virar pregador da palavra. Eu não conhecia Cristo ainda. Não passou nem um mês. Não, passou 2 meses. E Deus, ele mexeu no papel lá e eu fui, né? Eu ganhei minha liberdade, fui embora pra casa, ganhei minha liberdade. Deus, ele cumpriu com o que eu havia falado com Deus. Só que quando eu saí da cadeia, eu não cumpri com o que eu falei com Deus, né? E quando você vai pro porto de Deus, se você não cumprir, meu irmão, é complicado, viu? Deus, ele vem e cobra, né? Eu saí da cadeia, acabei me afundando, né, de novo, usando muita droga. E eu lembro que eu tava numa festa, como se fosse uma tabacaria, tava lotada, e eu tava ali cheirando muita cocaína, bebendo, cheirando cocaína e bebendo, gastando todo o dinheiro. Teve uma hora que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, eu lembro que tava eu e meu primo, e a gente falou, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos ver se a gente arruma alguma coisa pra poder comprar mais droga. E a gente tava descendo a rua. Quando nós estava descendo a rua, o próprio inimigo, né, se apossou do meu primo pra poder tentar me enforcar. Ele fala pra mim que não lembra, né? Só que o diabo, ele toma a mente da pessoa, a pessoa não lembra, né? E ele falou que não lembra. Mas eu sei o que eu vi aquele dia. Eu sei que a gente tava descendo a rua, ele ouviu uma voz
chamando, ô menino, uma voz de mulher chamando atrás do caminhão. E eu falei, você ouviu isso daí? Ele falou, não ouvi não. Eu falei, eu acho que alguém chamou nós atrás do caminhão. Aí ele foi lá. Aí quando ele foi lá, atrás do caminhão pra olhar, ele demorou muito. Aí eu falei, o que tá acontecendo, né? Fui lá pra ver. Só que ele não tava lá. Aí quando eu saí, quando eu tava descendo a rua, ele apareceu. Só que ele apareceu transfigurado já, outra pessoa. A cara dele já era diferente, a bolota do olho já tava preta. E o próprio diabo entrou nele pra poder falar comigo. Lembra quando nós roubava? Lembra que nós fazia isso? Lembra que nós fazia aquilo? E na hora veio o propósito que eu fiz com Deus. Na hora passou na minha mente o propósito que eu tinha feito com Deus. Aquele propósito que eu tinha feito com Deus dentro da cadeia. Aí Deus falou comigo, tá vendo? Você não cumpriu. Eu senti que eu ia morrer aquele dia. Deus permitiu o diabo tocar em mim. Mas eu pedi misericórdia. Por isso que Deus é misericordioso. Na hora que o diabo tomou o corpo dele, vinha me enforcar, eu peguei na mão e clamei ao Senhor. Eu estava em frente a uma igreja. Eu lembro que eu pedi mais uma chance para Deus, clamei a Deus. Eu via, Deus abriu minha visão espiritual. Eu via como 2 anjos seguravam e a mão dele assim, ó. Porque na hora que eu clamei a Deus, ele caiu no chão do nada. E 2 anjos seguraram a mão dele, eu corri. Só que quando eu corri, quando eu tava correndo, eu já tinha cheirado muita cocaína, bebido muito uísque, e o uísque tinha energético. Meu coração já tava a milhão. Eu já tava cansado correndo. Teve uma hora que eu caí no meio da rua, quase que o carro atropelou eu. Porque eu tava pedindo ajuda e ninguém parava pra me ajudar. Porque na madrugada, quem vai ajudar, né? E eu já tava sentindo meu coração batendo muito. E eu corri e fui pra casa. Eu tava tão desesperado que eu pulei o portão. Cheguei desesperado em casa. E quando eu cheguei desesperado em casa, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, não entendeu nada. E eu tentava falar, não conseguia. Sentei no sofá, tentava falar e não conseguia. O ar não vinha. Aí teve uma hora que começou a dar overdose em mim. Aí só lembro que eu tava virando os olhos e dando overdose. Aquele dia o diabo queria me matar na rua, enforcado. Mas ele não conseguiu. Aí ele falou, vou te matar de overdose, dentro de casa, perto da sua família, pra te envergonhar. E eu comecei a ter overdose. Aí meu pai e minha mãe, né, crentes, né, eles vieram e veio orar por mim, né? Pegou o óleo ungido, como eu tava dizendo, né, meus irmãos. Aí meu pai aqui, ó, pastor Márcio, né? Ele no dia ele pegou o óleo ungido, eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tava virando os olhos já, a overdose, né? Eu tava sentindo minha alma saindo do corpo já. Porque o diabo tentou me matar na rua, não conseguiu. Aí meu pai e minha mãe, né, são pastores. Meu pai pegou o óleo ungido, começou a orar, né? Aí minha mãe também ficou na intercessão de oração. E até a minha irmã também, a minha irmã mais velha estava aqui no dia, né? E eles são prova disso que eu tô falando, para vocês saberem, né, o que Deus faz, né? Quando Deus tem um propósito, meu irmão, na vida de um jovem, quando Ele quer salvar, Ele tira do tráfico, Ele faz o impossível acontecer. E nesse dia tava eu e minha família, como vocês podem ver aqui, confirmaram, né? E eu lembro que meu pai pegou óleo ungido, orou por mim. E eu falava muito com Deus ali naquela hora. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, me dá mais uma chance. E eu senti que Deus me deu mais uma oportunidade aquele dia. E eu voltei. Mas eu tenho certeza que foi pela oração e porque eu falei com Deus. Mas aquele dia eu ia morrer e eu senti que eu ia morrer. Mas o espírito da morte me rondou. Porque eu fiquei 2 dias. Parecia que eu não sei, mas meu psicológico não estava bem. Eu tava falando coisa com coisa. Até minha mãe estranhou, achou que eu já tinha ficado doido, né? Porque fiquei muito tempo assim com o psicológico abalado. E foi isso, meus irmãos. Isso foi uma das coisas que depois, quando eu saí da cadeia, que eu fiz um voto com Deus, falei pra Deus me tirar de lá. E eu não cumpri com o que Deus falou. E Deus permitiu eu passar isso. E depois disso eu rebelde, né? Como sempre, desde pequeno, como eu expliquei pra vocês. Entrei pro tráfico muito cedo, pra vida do crime. Rebelde. Depois disso ainda eu continuei me envolvendo com o crime e com as coisas erradas ainda. E eu tive muita experiência no mundo espiritual, né? Eu me lembro que uma vez eu tava numa biqueira. Tava entupido de droga nesse dia, revoltado da vida, né? Eu estava ali e Deus permitiu abrir meus olhos espirituais.
né? E Deus falou comigo, é isso aí que você quer pra você? Você tem chamado. Deus falando comigo ali, né? O que você tá fazendo aí? Eu ouvi uma voz. Só que eu olhei pra trás pra ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Era o próprio Deus que falava comigo ali. Eu tava com uma sacola na mão cheia de droga. E Deus falou pra mim, ó, vou te dar um livramento, vou te mostrar que eu sou na sua vida, que eu vou te dar um livramento. No outro dia que eu fui lá, no mesmo ambiente onde eu trabalhava não, né, fazia o errado lá, a viatura entrou. Eu tava com a droga na mão. Eu escondi embaixo do carro, a viatura entrou, passou por mim, não me viu. Não tinha como, eles iam me prender, eles só estavam vendo na rua. Eles passou por mim e não me viu, passou e foi embora. E Deus mostrou pra mim que ele me deu livramento. Só que Deus permitiu, no outro dia, a viatura entrar de novo. E dessa vez elas me viu, aí eu tive que correr. Só que quando eu corri tinha um muro que tinha um buraco. Aí eu entrei nesse buraco e consegui correr. Só que faltou um pouco pro policial me pegar. O policial correu, quase que ele puxa meu pé. Se ele puxasse meu pé, aquele dia eu ia ser preso. Só que Deus me deu todos esses livramentos. E foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo e eu continuando nessa vida, né? Eu tive essa experiência de ter visto, né, o livramento de Deus. Mas teve outras experiências que eu já vi o próprio espírito da morte. Teve uma vez que eu estava, eu e meu primo, a gente estava prestes a fazer, né, a vontade do inimigo. A gente estava de posse de uma arma, né? Nesse dia a gente ia entrar na frente para poder roubar um carro, um Uber. Eu lembro até hoje. E nesse dia a gente estava em cima de um morro. Eu olhei para trás, eu vi duas sombras pretas. Só que quando eu vi essas duas sombras pretas, eu não via o pé. Essas duas sombras veio na nossa direção. Só que eu olhei, eu não via a pé, não conseguia ver o rosto, porque estava flutuando. E eu corri porque eu me assustei. E ele também correu, porque eu achei que era só eu que estava vendo. Mas ele também viu. Eu vi o espírito da morte naquele dia. O próprio espírito da morte se apresentou para nós aquele dia. Mas Deus permitiu para nos dar livramento, porque senão a gente ia morrer aquele dia, porque a gente ia assaltar e ia morrer. Então aquele dia a gente falou pro outro, mano, é melhor a gente parar porque o negócio tá estreito. O diabo quer pegar nós. Aí a gente ficou até uns dias sem fazer o errado, né? Como teve outras experiências também. Tem muita coisa assim. Experiência de ver as coisas assim espirituais que eu já tive, né? Eu já vi muitas coisas assim quando eu tava em biqueira. Já vi o espírito da morte assim se apresentando pra mim. Teve um dia que eu tava usando droga, tava numa biqueira. E eu tava ouvindo um barulho, só que eu olhava e não via ninguém. E eu virei de costa. Quando eu virei de costa, eu ouvi outro barulho. E quando eu virei pra olhar atrás de mim, passou um vulto preto. Mas eu via como se eu estivesse vendo uma pessoa, uma coisa nítida mesmo assim. Eu via, tem gente que não acredita, mas eu vi. Eu vi um vulto preto como se fosse uma pessoa, passou na minha frente assim, ó. E eu vi ele andando na minha frente assim, ó. Era o próprio demônio passando assim, o espírito ruim mesmo, passou na minha frente. Eu tenho, né, como a gente é usado na revelação, hoje Deus me usa, hoje eu tenho dons. Mas desde pequeno eu tenho esse dom de visão. Eu já via as coisas. Desde pequeno eu já era perseguido, né? Assim, por coisas, eu não conseguia ficar em ambiente sozinho. Deus já me abria meus olhos espirituais pra ver isso já, desde pequeno, né? E agora há pouco ali, né, eu desci pra gravar com a minha mãe e ela falou pra mim, você tá contando testemunho por completo, mas fala do dia que os policiais veio bater na porta aqui de casa e falou assim pra mim, fica tranquila, dona, porque ele não vai te dar mais trabalho não, porque não vai dar um jeito nele. Os policiais entrou aqui dentro de casa, falou assim, ó, nós vai dar um jeito nele, né, porque ele tá aprontando muito. Me trouxe de viatura aqui em casa. E eu lembro que eles falaram assim pra minha mãe, se você não der um jeito, a gente vai dar. A gente não vai dar mais trabalho pra você não. Minha mãe pegou, saiu com a Bíblia na mão e falou assim, ó, ele vai ser um grande pregador da palavra. E hoje tá se cumprindo, né, o que ela falou. Mas o homem tentou tocar na minha vida, mas não conseguiu. E minha mãe falou, conta isso daí, porque isso não pode passar em branco, né?
Mas assim, meus irmãos, dei muito trabalho pra minha família, né? Minha mãe ter que entrar dentro de uma cadeia, ser humilhada, né? Dentro de uma cadeia. Minhas irmãs ter que me visitar para ser humilhado dentro de uma cadeia, passar processo dentro daquelas cadeias, né? Só quem passou lá sabe como que é. Eu fiquei quase 3 anos preso, né? Foi a pior coisa da minha vida. Foi a pior experiência da minha vida, né? E como eu tava dizendo pra vocês, né? Teve outras experiências também na minha vida que eu sofri, né? Depois que eu saí da cadeia, né? Passei toda essa guerra espiritual, né? Que Deus permitiu eu ver as coisas, né? Espirituais. O próprio inimigo eu via. O inimigo se apossuou do meu primo para tentar me matar. E falou comigo, o próprio Espírito falou comigo. Ele rangia os dentes. Ele falava, eu via que não era. Então assim, eu ver o próprio Espírito da morte na minha frente passar. Isso é coisa espiritual. É campo aberto no mundo espiritual, né? Teve outras experiências também, eu usando droga na rua com um amigo meu. A gente viu também a morte assim na nossa frente, o Espírito da morte se apresentou para nós no meio da rua. E a gente correu aquele dia, correu tanto que a gente não sabia para onde correr, né? E desde pequeno eu sou muito perseguido nessa parte espiritual, né? Não é à toa que hoje, né, Deus ele me usa muito na área espiritual, assim, né? Quem me acompanha sabe, né? No final eu vou deixar meu contato aí, meu Instagram, vocês vão ver, vocês vão me acompanhar lá, vocês vão ver a forma que hoje Deus me usa, né, pela misericórdia. Porque depois de tudo que passou, depois de tudo que eu passei, né, nessa vida, né, e depois de tudo isso, meus irmãos, eu passei toda essa experiência aí, né, cheguei a passar, né, até por casa de recuperação, porque depois que eu saí do crime, depois de um certo tempo eu saí do crime, eu parei com o crime. Eu comecei a me afundar na droga, né? Comecei a me afundar na droga. Teve uma hora que eu me afundei tanto na droga que não tinha mais saída, eu tinha que me internar. Minha família me internou. Fiquei na casa de operação, né? Porque já não tinha mais jeito, tinha que passar lá na casa de operação. Acabei passando lá. E isso foi bom pra abrir a minha mente, né? Pra pensar um pouco, né? Só que antes disso de eu passar nessa casa de operação, né? Há 3 anos faz 3 anos. Eu sofri um acidente. Mas isso foi em trabalho, né? Eu trabalhava de pintura predial. Pra quem não sabe, pintura predial fica na cordinha pendurado no prédio. Eu lembro que eu tava pintando o prédio e eu senti aquele dia que algo não estava certo, né? Aquele dia eu tava meio cismado. Eu subi na cadeirinha para pintar, eu tava no 5º andar. E eu tava ali pintando o prédio, passando uma massa ali e tal. Eu senti que a corda deu uma balançada. Eu já fiquei meio assim. Só que eu falei, não, é normal, às vezes acontece isso, de dar uma balançada pra corda firmar. E eu tava sem a linha de vida. A linha de vida é a outra corda que segura você atrás aqui. Como só tinha uma fachada pra pintar e era dia de pagamento, eu queria fazer logo, né? E há um ditado popular que fala, a pressa é inimiga da perfeição. O que acontece? Acabei subindo só na cadeirinha e fui pintar. E o que aconteceu? A cadeirinha despencou lá do 5º andar. A cadeirinha despencou do 5º andar. E o que acontece? Eu caí do 5º andar do prédio. Caí. Naquele dia eu achei que ia morrer. Pra mim ali já era, acabou. E eu só falei com Deus assim, na hora que eu tava caindo do prédio, eu só falei com Deus. Eu falei, Deus, me dá a oportunidade. Se eu morrer agora, que o Senhor salve a minha vida pelo menos. Se eu morrer agora, pelo menos eu tô entregando a minha vida ao Senhor. Mas eu falei, Deus, eu não quero ficar na cadeira de roda, que o Senhor me salva, que o Senhor me guarda. Se for pra me salvar, dar livramento, que o Senhor me guarda por completo. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor, se for pra mim morrer, o Senhor receba a minha vida, a minha salvação. Eu me reconcilio, porque eu não estava firme nesse dia. Eu só fechei o olho. Quando eu abri o olho, eu estava lá embaixo todo quebrado.
pé quebrado, coluna quebrada, e os bombeiros me cortando a roupa, né, que eles cortam pra fazer o primeiro socorro. E eu fui parar no Santa Marcelina, todo quebrado, mas eu achei que ia morrer aquele dia. E o médico olhou pra mim quando eu cheguei lá, ele falou, ó, agradece os seus santinhos, né, que eles lá são católicos, porque era pra você, pra ter fratura exposta, mas não teve. Era pra você morrer também, não teve. E era pra você perder as cordas vocais, mas você também não perdeu. Você tá por completo, você só quebrou a coluna e os pés. Mas eu vou te dar uma essa é uma boa notícia, mas eu vou te dar uma má notícia. Talvez você não volte a andar mais, você não volta a fazer o que você fazia antes. Eu fiquei durante 2 meses internado. Foi a pior experiência da minha vida, porque como eu não andava, eu ficava só deitado numa maca. Eles colocavam a fralda em mim, né? Eu ficava de fralda, às vezes eu ficava todo cagado, né? A noite toda, sem comer, porque às vezes esquecia de levar minha comida. É muita dor, porque passava o efeito do remédio naquela UTI. E na época que eu peguei, que eu tive esse acidente, tava na época da Covid bem forte. Eu tava com pneumonia e tuberculose. Tava prestes a morrer ali, meu. Tava prestes a morrer. Ali eu já tava sentindo que Deus ia recolher a minha vida, porque eu tinha feito uma aliança com Deus lá dentro. E foi assim, meus irmãos. Eu fiquei lá, passei um perrengue muito grande dentro daquela UTI. Acho que eu não sofri tanto como eu sofri na cadeia, eu não sofri tanto quanto eu sofri lá. Eu lembro que eu precisava colocar uma sonda no pênis, né? Que ele põe uma sonda no pênis para você fazer a cirurgia. Eu lembro que a menina que foi colocar não tinha muita experiência. Ela colocou e ela colocou errado, não colocou no canal da bexiga. E quando foi tirar aquilo, não, foi uma dor terrível. Arrancando aquele negócio assim, ó, de dentro do negócio, assim, dói demais, dói demais. Eu senti uma dor terrível, mano. Aí teve que furar pra colocar o canal, né? Pra colocar o remédio. Então você pensa, mano, todo dia tem que tirar sangue. E uma dor terrível. Só sei que eu sofri demais naquele hospital, demais mesmo. Fiquei 2 meses em cima de uma maca, sem poder andar, né? Impossibilidade de andar, tomava banho de paninho. Comia às vezes, porque nem sempre eu comia, porque a comida deles lá não é muito boa. Passei um processo terrível, irmão. Fiz uma aliança com Deus lá dentro. E nessa aliança que eu fiz com Deus, eu falei pra Deus que enquanto eu tiver fôlego eu vou pregar e vou fazer a obra dele. E Deus, ele me deu outra oportunidade. Eu lembro que eu tava falando com Deus dentro da UTI. Eu cantava e falava com Deus lá. E me visitou 2 anjos. Tem gente que não acredita, né, em anjo, mas eu acredito. Eu lembro que eu tava cantando e visitou 2 anjos naquela UTI. Um anjo tocou na minha perna e o outro tocou na outra. O anjo falou assim, ó, você não vai fazer a cirurgia do pé, mas da coluna você vai, porque nós vai deixar um espinho para você lembrar de onde que você saiu, de onde que Deus te tirou. E assim, meus irmãos, chegou o dia de eu fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia da coluna. Minha coluna é costurada de cima a baixo. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu acho que eu vou deixar uma foto aí no final aí. Vou deixar uma foto aí pra vocês da coluna, como que tá hoje, né? E fiz a cirurgia da coluna. Fiquei 2 dias com a dor terrível também, que não conseguia nem me mexer, que rasgou de cima a baixo minha coluna. E eu lembro que estava marcado a cirurgia dos pés. Eu já estava esperando a cirurgia dos pés, que da coluna eu já tinha feito. Só que aí o médico chegou em mim e falou assim, hoje seria a sua cirurgia dos pés, mas eu não sei o que aconteceu. Não vai precisar mais você fazer a cirurgia, porque os seus pés colou perfeitamente. Seus pés estão, os ossos estão colados perfeitamente. Eu não sei o que aconteceu. Aí na hora eu falei, eu sei o que aconteceu. Aquele dia o anjo me visitou. Ele falou que o osso colou muito rápido, fora do normal.
que não precisaria mais fazer a cirurgia. E no dia que era pra ser minha cirurgia, eu ganhei a alta. Eu fui pra casa. Eles me deu a alta, eu fui embora. Fui pra casa. E fiquei em recuperação em casa. Só que em casa eu precisava do meu pai e da minha mãe pra comer. Porque eles tinham que dar as coisas mesmo. Porque eu não andava, tomava banho na cadeira de roda. Eu fiquei nesse processo de um tempo, viu, gente? Só que passou 3 meses. Eu tirei as faixas, né, o gesso do pé. Comecei a andar com dificuldade, mas comecei a andar, né? E eu precisei, depois de 3 meses, eu já estava andando perfeitamente, né? E eu precisei ir lá no hospital para pegar alguma coisa, que eu não lembro, a consulta que eu fui fazer, alguma coisa lá. Eu fui lá no hospital. E o médico que falou pra mim que nunca mais eu ia andar, eu encontrei ele no meio do corredor. Ele olhou pra mim assim, ficou assim, ó. Ele falou que eu nunca mais ia andar, mas a última palavra é de Deus, não é do homem. Em Isaías 43:13 diz assim: antes que houvesse de eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? A última palavra não é do homem, é de Deus. Ele teve que ver que a última palavra é do nosso Deus. Ele viu andando. E assim, meus irmãos, eu me recuperei perfeitamente. Hoje eu faço tudo que eu fazia. Trabalho, dirijo, prego, sapateio, faço tudo. Pulo do altar quando eu estou pregando, que eu sou do mistério. Então assim, meu irmão, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Se Deus falou que um dia você vai ser um pregador, você vai ser. Se Deus falou que um dia você vai ser um grande profeta, você vai. E eu tô falando, e mães que vai me assistir também, se um dia Deus fez uma promessa na vida do seu filho que está no tráfico, está na droga, acredite, não desista, continue orando. Porque se Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Aqui está eu como testemunho de tudo isso que eu passei. Hoje eu sou um profeta, sou um pregador, sou homem de Deus. E para quem quer acompanhar o meu ministério, eu vou deixar no final aí o meu Instagram. Vocês vão me acompanhar lá. O que Deus fez na minha vida. A forma que Deus fez na minha vida. Então eu venho dizer para vocês, ainda há esperança pela árvore que foi cortada. Deus ainda transforma, Deus ainda realiza o sobrenatural, né? Em Atos capítulo 9 diz que Paulo, ele era matador, mas ele teve um encontro com Cristo. Ele perseguia, e ele passou a ser perseguido para cinteador do evangelho. Mas Deus, ele transforma. Quando ele quer ter um encontro, ele tem um encontro. E eu quero liberar algo sobre a sua vida. Deus, ele vai transformar a tua casa. Deus, ele vai alcançar a tua vida. Deus, ele vai alcançar a sua família. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua casa. Deus vai mudar a identidade. Porque se ele fez na minha vida, eu creio que ele pode fazer na sua. Então, através desse testemunho, eu venho dizer que Deus ainda faz milagre. Deus ainda realiza o sobrenatural. E hoje, graças a Deus, né, Deus tem me levado em muitos lugares para pregar. Eu vou para muitos lugares para pregar. Sou pregador de rua também, de trem, de metrô, né? E graças a Deus, tudo que eu não podia fazer, como o médico falou, hoje eu faço tudo. Graças a Deus. Porque a última palavra é de Deus, não é do homem. Então eu venho profetizar na sua vida que Deus pode fazer. Basta você querer e entender que nosso Deus é poderoso para realizar e para curar. Amém? Então eu quero que você seja edificado por esse testemunho. Eu quero que você seja alcançado por esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Amém? Eu vou deixar no final do vídeo aí o meu contato. Quem quiser saber mais, né? E quiser conversar também, e quiser acompanhar meu ministério, eu vou deixar meu contato aí, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um e alcançar jovens através desse testemunho, amém?